Olá, colegas! Vamos começar então o nosso terceiro módulo desse curso Pesquisa na Escola, em que a gente vai estar trabalhando, como mostra o PowerPoint, trabalhando com a pergunta na sala de aula. Antes de começar as nossas discussões, eu só queria reafirmar algo que eu já falei antes. O Educar pela Pesquisa é uma grande proposta, que tem vários pressupostos, que a gente já viu no módulo 1 e 2, e existem várias metodologias que atendem a esses pressupostos do Educar pela Pesquisa. E trabalhar com a pergunta do aluno é uma dessas metodologias e é o que a gente vai ver nesse terceiro módulo. Mas antes da gente ver na prática como é interessante a gente olhar um pouquinho das discussões que se faz na teoria em relação a essa metodologia. Então, eu quero começar esse módulo com uma pergunta, nada mais justo, vamos trabalhar com a pergunta na sala de aula, vou começar com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: quem faz as perguntas na sala de aula? Quem é que faz essas perguntas na sala de aula? E a gente sabe que geralmente quem faz essas perguntas é o professor. Só que quando o professor faz essas perguntas, é uma pergunta que já tem uma resposta pronta e que ele é uma pergunta fechada e que muitas vezes é só para revalidar aquilo que ele já explicou, retomar aquilo que a gente já explicou e não vai muito além disso. E trabalhar com a pergunta na sala de aula, ele extravasa essa questão da mera retomar, reforçar aquilo que já foi trabalhado dentro da sala de aula. E muitas vezes, quando o professor faz as perguntas, ele espera aquela resposta. Se o aluno não dá aquela resposta, está errado. E eu costumo brincar que quando a gente quer silêncio na sala de aula, então a gente faz uma pergunta para os alunos, porque geralmente fica aquele silêncio e eles fazem até uma brincadeira, começam a falar cri, cri, cri. Então, a gente vai ver que dá para aproveitar muito mais essa questão da pergunta do aluno dentro da sala de aula. Outra questão, quem faz as perguntas é o livro didático. O livro didático também é um que faz as perguntas dentro da sala de aula, mas de novo são aquelas perguntas já fechadas para retomar. Dificilmente são perguntas que trazem o cotidiano. Alguns livros até têm melhorado nesse aspecto, mas ainda é aquela questão, olha a pergunta lá no livro e aí vem para a professora, vem para a gente, pergunta, aquela pergunta clássica que os alunos fazem, né? Ah, professora, se eu copiar daqui até aqui já tá bom, já respondi a pergunta. Então, trabalhar com a pergunta é muito mais do que isso. E aí, quero trazer para vocês uma citação de Pozzi Pérez que diz o seguinte: nas aulas é habitual que o aluno se veja submetido a uma avalanche de respostas definitivas a questões que nunca lhes tinham inquietado e sobre as quais nem sequer chegou realmente a perguntar-se. E geralmente as perguntas são assim, elas não vão ao encontro do interesse do aluno, da inquietação do aluno, da dúvida do aluno. E trabalhar com essa metodologia é exatamente isso, é ir ao encontro das necessidades, atender a demanda que o aluno nos traz. Mas continuando a nossa reflexão, um dos pressupostos do Educar pela Pesquisa é a questão da autonomia do aluno. E aí eu pergunto, autonomia do aluno? Quando a gente faz perguntas e essas perguntas são perguntas fechadas e prontas com uma única resposta, o aluno está desenvolvendo a sua autonomia quando se usa a pergunta somente dessa maneira dentro da sala de aula? Então, essa questão de trabalhar com a pergunta na sala de aula, ela exige a questão do diálogo. Eu preciso desenvolver o diálogo na minha sala de aula para que essas perguntas comecem a vir à tona e eu parta delas para a gente começar a construir e reconstruir conhecimento. A gente já falou bastante sobre a questão do diálogo na sala de aula, no módulo 1 e 2, e aqui vem de novo essa questão do quanto é importante a gente abrir esse espaço e oportunizar que realmente o diálogo se estabeleça dentro da nossa sala de aula. E aí, quero trazer uma outra citação que diz o seguinte: ensinar e aprender é um processo de comunicação entre o aluno, o professor e o conhecimento. E o processo de perguntar cumpre um papel principal. Então, nessa pirâmide que nós temos aí, professor, aluno e conhecimento, em cada ponta,
uma dessas palavras que eu falei, na interação dessas 3 pontas dessa pirâmide, o aluno, o professor e o conhecimento, nessa integração, nessa interação entre esses 3 fatores dentro da sala de aula, é que a gente vai começar a garantir a aprendizagem do nosso aluno. Como falou aqui, ensinar e aprender, tem que ter essa comunicação entre essas 3 pontas. E isso tem muito a ver com as teorias de Piaget, de Vygotsky, dessa interação entre professor e aluno, da questão do social, da questão de que o conhecimento ele se constrói através dessa interação. Então, é importante que dentro do diálogo a gente consiga fazer ligação entre essas 3 pontas, o professor, o aluno e o conhecimento. Que os 3 estejam juntos, trabalhando juntos para buscar a autonomia do aluno, do professor e oportunizar a construção e reconstrução desse conhecimento. Então, trabalhar com a pergunta dentro da sala de aula é uma maneira de trabalhar a autonomia do aluno. Se a gente quer isso, trabalhar com a pergunta atende esse pressuposto da autonomia do aluno. Seguindo então, a pergunta é parte do ser humano. E nós sabemos disso, né? Toda criança é questionadora por natureza, mas parece que conforme avança a sua escolaridade, ela vai perdendo essa natureza. Então, quem já teve a oportunidade de ter crianças em casa ou de lecionar para crianças pequenas, eles sempre nos bombardeiam com um monte de perguntas. Eles têm curiosidade, eles querem saber e eles perguntam. E muitas vezes essas perguntas, até lá dos pequenos, lá na pré-escola, a gente não valoriza, a gente dá uma resposta ali muito rapidamente para ele se satisfazer e a gente não usa isso como um artefato para a gente trabalhar realmente os conhecimentos na sala de aula. E é possível fazer isso sim, desde que a gente se propõe a trabalhar com essa metodologia dentro da sala de aula. Então, nós sabemos que a pergunta, a dúvida, a vontade de buscar as respostas é inata do ser humano. Mas a gente ouve falar muito, né? Quando tu faz uma pergunta ou tu lança um tema dentro da educação infantil, bombardeia aquele monte de perguntas, eles falam. No ensino fundamental isso já diminui, no médio, então todos ficam quietos. Então, em algum momento dentro da escola, a gente vai tolhindo essa vontade, esse interesse, essa dúvida, essa pergunta que o aluno tem. E Paulo Freire é um dos grandes defensores dessa metodologia. E ele afirma, o Freire e Faundes afirmam que a origem do conhecimento está na pergunta, ou nas perguntas, ou no ato mesmo de perguntar. E ainda, o conhecimento surge como resposta a uma pergunta. A pergunta, a dúvida, o problema desencadeia uma procura, leva a um movimento de encontrar soluções. Então, é bem isso. A pergunta, o conhecimento parte da pergunta. Se a gente for pensar na história da ciência, a ciência ela foi construída porque existia uma pergunta. Qual é a origem da vida? Onde saíram os seres humanos? O que constitui a matéria? E essas dúvidas fizeram com que a humanidade, a sociedade, através de experimentos, de observações, de anotações, fossem construindo respostas a essas perguntas. Se não fossem as perguntas, não existiriam respostas, não existiria conhecimento. Então, como que o aluno aprende, como que ele desenvolve, como que ele consegue conectar isso e realmente fazer a aprendizagem, são perguntas que se faz e a partir dessas perguntas se busca uma resposta e aí o conhecimento surge, aí o conhecimento é construído e é isso que nós queremos fazer na nossa sala de aula. Mas para isso a gente precisa partir de perguntas, geralmente o que se faz é se dar respostas e não trabalhar com a pergunta nesse sentido de poder construir e reconstruir conhecimento. Então, incentivando a pergunta na sala de aula, estaremos contribuindo para a formação de um adulto que sabe questionar o seu entorno e não se conforma com as circunstâncias da vida, sabe ser um cidadão no mundo. Então, no momento em que a gente vai incentivando isso, desde lá da pré-escola, que a pergunta
que ele faz, ela é importante e começa a fomentar que ele questione o seu entorno, que ele questione o seu bairro, que ele questione a escola, que ele se questione, então isso vai fazendo com que ele se torne cidadão, com que ele perceba que, por que será que as coisas funcionam assim? E aí ele vai atrás de uma resposta, e aí ele vai ver o contexto histórico, e aí ele vai entendendo esse entorno, e ele vai questionando, ele vai ficando crítico, e ele não vai aceitando, ele vai dar um jeito de intervir aí, mas nós precisamos trabalhar essa autonomia, trabalhar com essa cidadania, trabalhar com essa vontade de questionar, aprimorar esse questionamento desse aluno. E para encerrar esse módulo, eu quero dizer para vocês que tem muitos trabalhos em relação à pergunta do aluno na internet. Nós temos o livro, esse do Paulo Freire e do Antônio Faundes, que o título do livro é Por uma Pedagogia da Pergunta. Então, se você quiser saber mais, tenta pegar esse livro, ele traz toda essa discussão em cima da pergunta. E um outro professor que trabalha muito com a questão da pergunta dentro da sala de aula é o professor Maurivan Guitzen Ramos, da PUC daqui do Rio Grande do Sul. Se você entrar no repositório da PUC e colocar lá a pergunta do aluno, vai aparecer bastante trabalho. Também, se vocês botar no Google Acadêmico o nome desse professor, vai aparecer todos os trabalhos que ele já publicou, e muitos desses trabalhos têm a ver com a pergunta do aluno. Mas claro que aqui no nosso curso eu também vou estar disponibilizando para vocês alguns desses artigos que tratam sobre a pergunta do aluno, para a gente estar aprofundando o nosso conhecimento e as nossas discussões. No próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre os benefícios de se trabalhar com a pergunta dentro da sala de aula.